Para abrir o Boa Tarde Fox de hoje, nós temos uma semana de estreias de equipes brasileiras na Conmebol Libertadores Bridgestone. Então preparamos uma reportagem especial para você que quer acompanhar o time do Palmeiras. Se liga aí. Técnica, força e velocidade. A dupla que ajudou um time a conquistar a América. O torcedor que tingiu as arquibancadas do continente de verde vibrou, se emocionou e, por fim, comemorou. O arco e a flecha, Guerra e Borja. Do verde de Medellín ao verdão do Palestra. Os dois colombianos são os símbolos de um clube forte e que entra como um dos favoritos à conquista da Conmebol Libertadores Bridgestone. De venir acá a un gran club de Sudamérica, un grande de Brasil, esperemos que pueda levantar otra Copa Libertadores junto a mis compañeros. Quiero esforzarme al máximo para poder levantarla porque não é fácil. Além de Guerra e Borja, o Palmeiras se reforçou de jogadores conhecidos e vencedores, como o Michel Bastos e o Felipe Melo. Esse último, depois de muitos anos no futebol europeu, chegou e, como se diz no popular, com a faca nos dentes. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá, se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com -1. Tenho melhorado, a cada ano que passa eu tenho melhorado, né? Mas pode ter certeza que se vier um mano a mano e o cara tiver que fazer gol e eu tiver que dar uma porrada nele, vai tomar porrada justamente para defender as cores do Palmeiras. À beira do gramado, a difícil missão de Eduardo Batista: substituir o multicampeão Cuca e transformar o que já era bom em algo ainda melhor. A cobrança, né, tanto externa como interna, como de cada um de nós aqui dentro, ela é grande. O Palmeiras investiu alto para ter um elenco, para você ter essas opções, né, durante o ano, numa condição que entra como um dos candidatos a brigar pelo título. E o Palmeiras tem tradição na disputa da Taça Libertadores, hein? Este ano será a 17ª participação do Verdão no torneio. 154 jogos até agora, 78 vitórias, 30 empates e 46 derrotas. O time paulista faturou a edição de 1999 e foi o vice-campeão em outras 3 ocasiões. E a única conquista foi suada nos pênaltis contra os colombianos do Deportivo Cali, do lendário Palestra Itália. Em 2017, o atual campeão brasileiro caiu no grupo 5, ao lado de Jorge Wilstermann, da Bolívia, Peñarol do Uruguai e Atlético Tucumã, da Argentina. O argentino, o uruguaio, né, na nossa chave nós pegamos 2 escolas que são muito parecidas. Primeiro, tentar jogar, tentar colocar a sua filosofia de jogo, mas se precisar ir para o contato, a gente ir para o contato também. E o primeiro desafio será fora de casa contra os argentinos. E eles já demonstraram um bom futebol na competição. Nas fases anteriores, despacharam o El Nacional do Equador, além dos colombianos do Júnior Barranquilla. O diferencial da equipe argentina, que disputa pela primeira vez a Taça Libertadores, é a empolgação do torcedor, que sempre lota o acanhado e quase centenário Estádio Monumental José Fierro. Tem um mando de campo muito forte, é um time que joga, né, com aproximação, joga com bola alta, eles jogam na fase ofensiva com 2 centroavantes ou 2 homens de frente alto que brigam toda hora por cima, e a aproximação dos 2 volantes, 2 extremas que vêm dentro para pegar a segunda bola, então eles vêm para o contato a todo momento.
E é assim, nessa atmosfera incrível, que o Palmeiras vai começar a sua caminhada na competição mais importante das Américas. Muito bem, então é uma reportagem especial aqui do Boa Tarde Fox com a apresentação dos times brasileiros que estreiam esta semana na Conmebol Libertadores Bridgestone. Vamos mostrar ainda do Grêmio, vamos mostrar do Flamengo também, vamos mostrar do Santos. Enfim, as equipes que têm estreia esta semana vocês vão acompanhar aqui no Fox Sports. Vamos ver como é que está a agenda do time do Palmeiras, Rádio? A gente tem que passar a programação, porque o Palmeiras está começando a treinar neste momento, ainda aqui no Brasil, gente, 13h30 da tarde. Vocês querem passar primeiro a agenda ou depois a programação ainda da viagem? Vamos pela agenda, então? 8 de março, como a gente já destacou, tem o Atlético Tucumã na Argentina. Depois, no dia 11 de março, o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo. Olha que agenda intensa. Dia 15 de março, 3 dias depois, tem Palmeiras versus Jorge Wilstermann pela Libertadores. Dia 19 de março, mais um clássico pelo Paulistão, Santos e Palmeiras. 4 jogaços pela frente. E a partir das 5 da tarde, aqui dentro do Boa Tarde Fox, nós teremos a Lara Mota acompanhando o Dia do Verdão, diretamente da academia. A repórter Lara Mota trazendo tudo sobre o Palmeiras, que viaja quando? Hoje? Viaja hoje, 9h30 da noite, direto para São Miguel de Tucumã. Um voo fretado, gente, eles optaram por isso. Chegam lá 00h45, a imprensa também ainda vai poder ir no hotel, vai ter uma janela, digamos assim, para a imprensa quando chegar lá. No outro dia, amanhã, às 8 da noite, o Palmeiras já treina no estádio da partida. É importante isso. E antes, o Zé Roberto, por volta do meio-dia, também vai conversar com a imprensa. Mas o Palmeiras preferiu, então, fazer esse voo fretado para ter mais tempo também para se adaptar para a partida amanhã. Tá certo. Então, todas as informações aqui no Boa Tarde Fox. Vamos apresentar agora o grupo do Verdão nesta abertura, neste início da caminhada da Libertadores, para o Ribeirão falar a respeito deste grupo e as dificuldades que o Palmeiras vai ter aí. Ribeirão. Bom, o Palmeiras terá pela frente equipes não tão tradicionais em Libertadores como o Tucumã e o Jorge Wilstermann, mas são sempre equipes difíceis de se enfrentar, principalmente fora de casa. A viagem longa para a Bolívia é um empecilho, é sempre desgastante. O Palmeiras vai fazer essa viagem hoje já para a Argentina para encarar o Tucumã por lá, para não ter esse desgaste muito próximo do jogo. É uma equipe que tecnicamente é bem inferior ao Palmeiras, mas a gente já viu na semana passada que tem uma torcida fervorosa que inflama o seu time. Não que o Palmeiras vá sentir essa pressão, mas o time do Tucumã se inflama com a sua torcida. E o Peñarol, uma equipe que tecnicamente hoje não é aquela dos grandes tempos de Peñarol dos anos 60, 70 e até 80, mas é uma equipe que jogando no Centenário também é muito complicada. O Palmeiras é o favorito para ficar em primeiro lugar do grupo, mas tem que tomar muito cuidado com as partidas, principalmente fora de casa. Pessoal, esta semana nós temos várias equipes brasileiras estreando na Conmebol Libertadores Bridgestone. Nós já tivemos o Botafogo e o Atlético desde a primeira fase, agora nós estamos entrando na fase de grupos. O Palmeiras é uma destas equipes que esta semana faz a sua estreia. O Palmeiras jogou na sexta-feira pelo Campeonato Paulista contra o Red Bull. Vamos colocar a escalação que o Eduardo Batista usou naquela partida contra o Red Bull. E aí eu pergunto para o Ribeirão, esse time que jogou contra o Red Bull é o time que deve estrear na Libertadores, Ribeirão? Eu não acredito que ele utilize o William como titular. Eu acredito que o Borja começa a partida do meio de semana agora contra o Tucumã, jogador que chegou para ser titular, foi opção nas duas últimas partidas e entrou muito bem. Para mim, já deve começar como titular do Palmeiras. E aí fica a dúvida. O Zé Roberto no meio-campo, no caso de o Tietê ainda não poder voltar. Eu acredito que o Tietê já tenha condições na quarta-feira de jogar. A gente vai saber hoje, ao longo do dia, se ele vai treinar normalmente, se ele vai viajar com o grupo. Se ele viajar e tiver condições de jogo, na minha opinião, o
o Tietê entra nessa vaga em que está, no momento, o Zé Roberto na tela, e aí o Zé Roberto migra para a lateral esquerda no lugar do Egídio. Então, para mim, são as mudanças que o Eduardo Batista pode fazer para essa partida. O Keno está bem caindo pelo lado esquerdo, o Dudu fazendo a vez ali de lado direito, no caso de o Guerra ser o titular, como foi nesse último jogo contra o Red Bull Brasil, e aí o Michel Bastos entra caindo pela direita, no caso de o Dudu jogar mais centralizado. Então, para mim, esse time deve ser o titular, só que com o Borja no lugar do William e o Tietê no lugar do Zé Roberto, com o Zé Roberto indo para a lateral esquerda. Muito bem. Bom, as coisas estão acontecendo e a gente mostra e conta aqui no Boa Tarde Fox. Tem muita coisa acontecendo, hein? Agora há pouco o Jackson Pinheiro trouxe pra gente a informação de uma lesão do Rodrigo Caio. A gente não sabe ainda o grau desta lesão. Ele ia iniciar os treinamentos com o comando do Rogério Ceni. Houve lá um carrinho e ele parece ter machucado o tornozelo. O Jackson Pinheiro está no centro de treinamento do São Paulo, buscando informações e vai trazer para a gente aqui no Boa Tarde Fox. Então as coisas estão acontecendo e você fica sabendo aqui. Ainda com relação a contusões, Karine, sobre o Thiago Martins, jogador do Palmeiras, o que foi que aconteceu? Thiago Martins, ele participou do jogo treino com o Palmeiras contra o Jabaquara, que acabou em 5-1, a goleada do Palmeiras. Só que o Thiago Martins acabou se lesionando, gente. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. E quando fala de ligamento, a gente sabe que a recuperação é muito lenta, difícil e a previsão de volta, 6 meses. 6 meses afastado do gramado, então ele vai ter que fazer essa recuperação, ainda passa por cirurgia nesta semana. Só que a gente sabe que se vai demorar 6 meses, ele não vai retornar a tempo de participar do Paulistão. Portanto, o Palmeiras então vai ter mais uma chance de substituir um jogador, porque não terá então o Thiago Martins, o zagueiro, à disposição do time. E os nomes que estão cotados para substituir o Thiago Martins, Johan e também o Arouca. Seriam os 2 nomes mais cogitados. Inclusive, a assessoria, a gente também já tentou conversar com eles. Eles ainda não cravaram quem será, então, o substituto de Thiago Martins. Por enquanto, está em aberto. Então, estamos aguardando aí essa contusão. Uma pena, né, para o Thiago Martins, porque fica muito tempo afastado. Pô, você falou de ligamento, é um negócio que já fica arrepiado, né? E é um jogador importante, é um jogador importante que é o substituto imediato do Felipe Melo, né? Tem características mais próximas das do Felipe Melo, então é uma perda importante. Tá certo. O Gabriel Jesus se pronunciou através de redes sociais, né? Dando apoio também para o Thiago Martins. Vamos colocar na tela, olha lá, ele colocou no Instagram isso. Colocou: irmão, mais um momento difícil para você, você que é guerreiro, sairá dessa também, boa cirurgia e uma boa recuperação. Estou torcendo por você sempre, sou seu fã. E ali, hashtag a bruxa está solta. Verdade. E a foto, né? Claro, o Thiago está aí na tela e o Gabriel Jesus olhando sorridente. O Gabriel Jesus, que também passou por uma cirurgia e falta quanto falta para ele voltar? Quanto falta? A previsão eram 3 meses, acho que faz um mês mais ou menos, né? Menos de um mês. Menos de um mês. Então, mais uns 2 semanas e tem um tempo de recuperação ainda, né? Então a gente vai acompanhar aí o Gabriel Jesus, agora o Thiago Martins. Essa semana a gente vem com informações do Moisés, que também está se recuperando. O Tietê já está treinando com bola e já fica à disposição, claro, inscrito na Comebol Libertadores Bridgestone.